Então, qual é a nova redação aqui do artigo 1829 do Código Civil? Nova redação, caso venha a ser aprovado o projeto de lei apresentado em janeiro desse ano, tá? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, porque quem está no Instagram não vê. Então, ó, ao invés de ser aquela redação super confusa do inciso 1 do artigo 1829, é simplesmente isso. Sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Primeiro vão herdar os descendentes. Não havendo descendentes, herdarão os ascendentes. Não havendo ascendentes, herdará o cônjuge ou o convivente. Não havendo descendentes, ascendentes e cônjuges, herdarão os colaterais até o 4º grau. Colaterais são aqueles que não são em linha reta, linha de descendência ou ascendência direta. Colaterais, parente colateral é o irmão, o sobrinho, tio-avô, sobrinho-neto. E olha como é que era a redação do artigo 1829 antes, né? Aos descendentes, com tudo isso aqui de ressalva, só para falar que concorre com o cônjuge. A mesma coisa aqui, aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Ou seja, o cônjuge perdeu esse direito de concorrência. E se eu for falar a minha opinião pessoal, né, eu não vou debruçar sobre isso, eu acho que, para mim, faz todo sentido que o cônjuge tinha que vir antes do ascendente, tá? O cônjuge é uma pessoa que viveu com você, daria para ter institutos para falar, aquilo que foi recebido de doação volta para o ascendente ou algo do tipo, mas eu acredito que o cônjuge é uma pessoa que faz muito mais sentido de precisar ou fazer jus ao patrimônio deixado, assim, se não tem primeiro o descendente, eu acho que isso faz mais sentido, depois o cônjuge, depois o ascendente. Não é assim que está a lei prioriza o ascendente, o pai da pessoa falecida sobre o cônjuge. Isso aqui também vai criar algumas injustiças e já cria injustiças, tá? Situações em que o seu imóvel pode acabar ficando com a sua sogra, se você morre sem deixar filhos. Eu vou falar um pouco sobre essa herança do ascendente e por que eu vejo que na maioria dos casos a herança do ascendente é uma situação injusta. Vai ficar para uma das próximas lives, tá? O cônjuge, então, aqui está atrás do ascendente, pelo menos está antes dos colaterais, mas pelo menos sai com direito à meação. E o que mais mudou, né? Além do cônjuge estar concorrendo em inúmeras situações com os descendentes e ascendentes, na legislação atual, pelo projeto de reforma, pela lei atual, ele tem super direitos. Ele tem o direito real de habitação, ele tem a reserva da 4ª parte, ele é herdeiro necessário, e isso também vai mudar, tá? E também vai mudar. O que vai mudar aqui? Direito real de habitação. Ele vai continuar existindo. Porém, ele vai ser compartilhado, o direito de habitar o imóvel, ele também será compartilhado com os herdeiros incapazes ou os herdeiros com deficiência física nesse caso. Não é uma pessoa, pode ser deficiência mental também, mas não o suficiente para ser incapaz, né? Incapaz de poder exprimir sua própria vontade. Então, o cônjuge, ele vai compartilhar esse direito real de habitação com os filhos menores, porque às vezes esse filho menor, ele não é filho daquele cônjuge, entendeu? Então, são mais alguns desses preceitos do Código Civil atual que fica imaginando famílias padrão, que está dentro de uma caixinha, em que sempre que alguém morre tem um filho menor, a esposa era a mãe desse filho. E quantas famílias você vê em que não é bem assim, que a pessoa está no 2º casamento, né? Então, o herdeiro incapaz, ele vai ter o direito, o herdeiro menor ou o herdeiro com alguma debilidade mental, que não consegue exprimir sua própria vontade, vai compartilhar esse direito de habitar o imóvel deixado com o cônjuge. E também, assim, um herdeiro com deficiência, tá? Mesmo ele sendo capaz, se ele tem alguma deficiência, ou seja, ele está em alguma situação concreta de vulnerabilidade, ele também vai compartilhar desse direito real de habitação. E aqui o que eu gostei é que a gente não fica tentando presumir vulnerabilidades com base na sociedade em geral. A gente fica deixando... A gente tem juiz, gente. A gente tem justiça. A gente tem juiz que pode avaliar o caso concreto para ver se existe uma situação de vulnerabilidade ou não. Então vamos parar de criar leis gerais para corrigir injustiças que só se demonstram no caso concreto, tá? Então, isso vem também no direito real de habitação. Quando é que ele vai também cessar? Se o titular do direito de habitação, seja essa cônjuge, ou mesmo esse herdeiro com deficiência física no caso, se a gente demonstra que ele tem renda própria ou patrimônio próprio suficiente para manter moradia própria, não tem esse direito real de habitação. Então, imagina aquele caso, né, eu falei o caso de Daniel com Elaine. Vamos supor que Daniel deixou um imóvel onde morava com Elaine
Elaine, convivente nessa situação de união estável, se vê no direito de habitar esse imóvel. Mas vamos supor que Elaine já tinha uma casa dela, ela tem 50 anos, ela já tinha uma casa que ela morava, ela saiu daquela casa para morar na casa com Daniel. Ela poderia muito bem sair da casa do Daniel, não exercer esse direito real de habitação e voltar para a casa dela, né? E aqui a gente está conferindo esse direito sem pensar nas nuances de que às vezes esse cônjuge ele tem condições de se manter e você está prejudicando os herdeiros que deixam de usufruir de um patrimônio que é seu por direito para proteger um cônjuge que não necessariamente tem necessidade dessa proteção. E da mesma forma, vai cessar o direito real de habitação caso o cônjuge constitua nossa nova família. Então aquele exemplo da Elaine que a gente falou é exatamente isso. Então a Elaine passa a morar no imóvel que era do Fernando, porque é o direito dela, e na legislação atual ela tem todo o direito de continuar morando nesse imóvel e botar o novo marido dela lá, tá? E se ela for, isso vai se estendendo, né? Esse novo marido dela, se ela se tornou herdeira e tem parte desse imóvel, esse novo marido dela, a Elaine vai e morre, esse novo marido dela vai ter direito a morar também nesse imóvel. Então assim, a gente está começando a conferir direito para pessoas que não tem nada a ver com a pessoa que originalmente adquiriu aquele patrimônio. Então essas são injustiças que a gente está tentando corrigir com o novo Código Civil. É perfeito? Não é perfeito. Tem fundamento para crítica? Tem problemas? Tem. Mas eu acho que nesse sentido está muito melhor. Tá? Outras mudanças. Cessa a reserva da quarta parte. Isso vem também... não tem reserva da quarta parte porque não tem mais a situação do cônjuge herdando em concorrência. Então não tem, se ele não está herdando em concorrência, não tem como reservar uma parte só para ele. E por fim aqui, deixa de ser herdeiro necessário. O novo artigo sobre herdeiro necessário, ele vai estar falando aqui, cadê o 1845? São herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes. Isso aqui é o PL, tá? É o texto, é a redação atual do projeto de lei que pode sofrer emendas. Qual é a minha opinião aqui, né? Eu acho que o mais importante nisso tudo, e eu sou sempre um defensor da autonomia da vontade, autonomia de testamento, tá? Eu acredito que a melhor solução seria minimizar a legítima, isso não só para proteger cônjuge, mas assim, minimizar essa legítima que protege os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, tá? Eu acho que a legítima ao ascendente não faz sentido, tá? Faz sentido quando o ascendente antecipou bens em vida para o seu descendente. E aí faz sentido, mas de uma forma genérica, eu acredito que é ilógico a herança do pai sobre o filho da forma como é agora, principalmente quando esse filho tem uma esposa de quem cuida, tá? Com exceção de bens que talvez esses pais tenham adiantado, e aí a lei deveria ser mais clara. Eu acredito, pessoalmente, que não deveriam existir os herdeiros necessários, e eu entendo que boa parte da ideia do herdeiro necessário veio de uma tentativa da Constituição atual de proteger o filho havido fora do casamento, tá? Mas ainda assim eu acredito que estender isso ao ascendente, e a gente pode pensar em situações que evitam essa vulnerabilidade, por exemplo, construir limitações na legítima, ou especificamente para a situação da proteção do filho havido fora do casamento, né? Eu acredito que a gente poderia ter mantido o que está na lei atual, no sentido de o cônjuge ser o herdeiro em concorrência. Eu não acho que isso é injusto por si só. Eu só acho que cria situações de injustiça e a lei não te permite, por testamento, ou seja, por decisão sua, a lei não está te permitindo corrigir essa injustiça iminente que você identificou, e você tem que recorrer a subterfúgios, como criar um contrato de namoro, como tentar declarar que aquele convivente não é herdeiro necessário. Então, eu acredito que a nova lei está resolvendo um problema real de muitos dos nossos clientes, de uma parcela da sociedade, ao mesmo tempo que cria um novo problema que é a injustiça, em alguns casos, para o cônjuge. E seria muito melhor ter dado maior liberdade ao indivíduo para testar como bem entender, e quando essa pessoa vê que a sua herança, sua sucessão vai acontecer de uma forma diferente
daquilo que ela acredita que seria o mais justo, ela ter a possibilidade de trazer a correção por conta própria, por testamento. E é isso, pessoal. Gostei muito da live de hoje. Chegamos no final aqui do nosso tema. Essas são as mudanças. Esse é o PL número 4 de 2025, que está em tramitação no Senado. Está até aqui, ó, PL 4. Não teve novidade na tramitação desde 31 de janeiro. É assim mesmo quando a gente fala de leis. Mas é muito provável que essa reforma do Código Civil vai sair. Tem muita discussão ainda, pode mudar essa legislação, então não tem muito como prever o que vai acontecer, mas existe sempre uma tendência a ser mantida a redação da forma como estava no projeto inicial. Então, muito obrigado aqui por participarem. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar aqui no link da descrição embaixo para participar de um grupo no WhatsApp e assistir as próximas lives. Se você está me assistindo no Instagram, você pode, por favor, clica no link da bio, você também vai chegar a esse grupo. E por fim, se quiser falar comigo no Instagram, é só clicar no link da bio, mandar um direct. E também, você que está assistindo no YouTube, tem um link aqui para você poder falar comigo, com a nossa equipe, para a gente começar a conversar sobre o seu planejamento patrimonial. Mais uma vez, muito obrigado e nós nos vemos na próxima terça-feira. Até mais!